para esses meninos. O negócio que foi legal do Coelho nesse jogo foi isso. Óbvio, ganhou, tem um peso. Mas dá chance para eles, cara. Dá chance para eles. Bom, agora, Pipo, você tem 45 minutos. Uma notícia, Benja, por favor. O Corinthians conseguiu o efeito suspensivo para o Jô. Então, para o jogo, o Corinthians não joga esse final de semana. Você vai jogar na outra quarta-feira. O Jô já tem condições de jogo. Saiu o efeito. Vai ter vídeo pra gente chorar também? O Corinthians está... Vai ter vídeo do advogado? O advogado, né? O advogado chorando, né? Com uma pastinha. Consegui o efeito suspensivo para o Jô. Não sei. Hoje eu vou dizer um negócio. Faz aí, é legal, pô. Aproveita o momento. Gente, eu só tô dando uma informação, Flávio. Você precisa... Eu não sei porque quando a gente fala do Corinthians e do Flamengo, ele fica desse jeito, cara. A gente não pode falar do Corinthians e do Flamengo. Ele fica nesse estágio. Ele parece que ele fica completamente abalado. Eu não sei o que acontece com ele quando a gente fala de Corinthians e Flamengo. Chega, Pascoal! Preleção no tribunal, já pensou que legal? Preleção no tribunal. Chega! Os advogados, todos, a preleção. Eu vi. Meu Deus, Eu assisti os filmes no tribunal. Meu Deus, eu precisava ter um dardo daqueles tranquilizantes de elefante para dar nesse cara. Eu não sei o que ele tem. Mano, o Otero vai desfalcar o Corinthians quando? Só em outubro, Benja, na data FIFA, né? O Corinthians vai perder 2 jogos aí contra Santos e contra Ceará. O Corinthians vai acabar perdendo aí o Otero nesses 2 jogos aí, porque ele foi convocado pela seleção venezuelana. É um jogador que vai fazer muita falta, viu, Benja? Ele tem sido aí o jogador mais atuante do time do Corinthians. É o cara que tem chamado a responsabilidade, ele tem chutado bastante em gol, tem dado passes, conseguiu fazer seu primeiro gol contra o Bahia. É um cara que tem participado bastante. Em outro momento, o Jô era o protagonista. Hoje, o protagonismo passa pelos pés do Otero. O Otero... Eu não posso falar nada. Você tem agora... Um jogo. O cara, um jogo. Não, ele tem sido muito importante pro Corinthians. Não, ele tem sido o protagonista. Um jogo, mano. Como é que você pode dizer que o cara já é protagonista do time? É isso que eu tô falando. Claro que eu tenho visto. Até outro dia ele era reserva, ele não tava jogando. Você não tem visto, cara. Ele jogou contra o Bahia. Jogou contra o Bahia, ponto. Você vai dizer que o cara vem sendo um protagonista do time. Ele fez 17 gols, atuou 60 partidas. Jogo 2 jogos, gente. Que isso? E é em outubro só. Ô, Flavinho. Ah, para. Ô, Flavinho. Que? Você tá muito daqui chato, 2 semanas, cara, porque você não assiste jogo do Corinthians. Os poucos jogos que ele já fez, de maior perigo, chutes a gol, tudo é o Otero. Então, se o Otero não jogar 2 jogos, hoje, fará muita falta, sim. Não, Flavinho, pergunta pro Mano, deixa o Mano falar. Não, nem vou falar, Benja. O Flavinho ele tem má vontade com o Corinthians, isso daí é fato. Um baita antes. Quero números. Números. Quantos jogos o Otero jogou? Quantos minutos jogou? Flavinho, os poucos jogos que ele jogou, o Otero é peça fundamental. Adianta, a jogada sai do pé dele, o chute a gol sai do pé dele. Não dá, gente. Os 3 últimos jogos, ô Flavinho, nos 3 últimos jogos... É começar a jogar a pérola aos porcos. Ele não vem jogo do Corinthians. Nos 3 últimos jogos... O Corinthians perde. Os 3 últimos jogos ele foi titular, nos 3 últimos jogos. Ô Pipo, tem uma pergunta aqui do Twitter para você. Tá aqui, ó. Boa tarde, Benja. Meu nome é Alfredo Macedo. Sou corintiano e moro na Barra Funda, em São Paulo. Ué? Pipo, você acha que o Corinthians tem muitos moleques ou tem que ter jogador mais cascudo? Não, eu gosto de sempre novidade na equipe. E essa garotada, às vezes, é aquilo que muito clube precisa. Tirar o comodismo de jogadores, ou então, no caso do Corinthians, muito jogador de mediano para baixo que não tem nenhum tipo de rendimento e cansaram de ter oportunidades que não vingaram em nada. E esses garotos lá prontos para simplesmente quererem demonstrar um pouquinho dos serviços deles e são caras que conhecem o clube. Então eu sou sempre favorável à inclusão da base. Dá licença, Facingani.
Diga. Dá licença, rapidamente, só depois você continua. Números do Otero no Corinthians. Em 5 jogos, ele jogou contra o Goiás 20 minutos, o Corinthians ganhou. Ele jogou contra o Botafogo, o meio tempo, o Corinthians empatou. Ele jogou contra o Palmeiras, 76 minutos, o Corinthians perdeu. Ele jogou contra o Fluminense, o jogo inteiro, o Corinthians perdeu. E ele jogou contra o Bahia, o jogo inteiro praticamente, o Corinthians ganhou. Então, gente, ele fez um gol no Corinthians. Só de números, cara. Eu discuto que nesses jogos todos ele não foi decisivo, exceto contra o Bahia. Torna-se a referência do time. É isso que a gente tá falando, Flavinho. Gente, só perdeu. Só falando de números. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Fluminense, empatou com o... Vamos lá. Um por vez. Daí a dizer que o cara vencendo... Parou, Flavinho, corta o áudio do Flavinho. Cortou. 3 ao mesmo tempo, não. A gente já entendeu, Flavinho, mas deixa o Mano responder agora. Você tá muito louco, Flavinho, fala, mano. Ô Benja, eu acho que entrava no time, o time mudava a cara. A partir do momento que ele ganhou a titularidade, ele passou a ser protagonista. O Otero no time do Corinthians, quando ele saía do banco e entrava no jogo, ele mudava a característica do time. Quando ele começou os jogos, ele também muda. É o cara que mais corre, é o cara que dá passes, é o cara que chuta. Então trazer só números e falar... O problema nunca foi o Otero. Ele tem sido protagonista, Flavinho. O Otero hoje é o melhor jogador do Corinthians em atividade. Fato. O problema do Corinthians nunca foi o Otero, era o entorno do Otero. O Otero chegou justamente para tentar ser um diferente num oásis de bons jogadores. Era esse o problema. O Otero não é o problema. Tanto é que o Coelho tirou aqueles que ele considerava que estavam ruins na equipe, que eram os volantes, e colocou 2 moleques. E houve um crescimento, que é daqui para frente que se espera. Quanto mais fácil, se o Corinthians tiver na base algum atacante de beirada melhor daqueles que estão lá, que suba o garoto e que ele jogue, sabe? O importante é você ter o Otero, que é um bom jogador, que é o cara que foi contratado para conduzir o meio-campo do Corinthians, não é um superastro, não é uma estrela, não é o cara que está mudando o dólar, mas é um cara muito melhor daquilo que o Corinthians tinha, é fato. Ele é muito melhor do que Vital, muito melhor do que Luan, muito melhor do que Cantillo, Camacho, todos aqueles que passaram pelo meio-campo do Corinthians não aconteceram nada, e agora, com essas novidades, com esses 2 garotos, tendo uma base de marcação, a tendência daqui para frente melhorar um pouco, isso é um fato. Eu vou chamar o break, mas eu quero dizer um negócio, o Flavinho é o cara mais chato, eu não vou dizer do planeta, mas do planeta ele entra na lista dos top 10, do Brasil ele é disparado, porque é o seguinte, você não vê jogo do Corinthians, o time do Corinthians tem um time limitado, o Otero entrou, desde que o Otero chegou, a maioria...